Como a maioria de vocês já devem ter visto, eu iniciei aqui um assunto sobre relacionamentos abusivos. E eu recebi muitas perguntas, já respondi várias também, e agora eu vou expor algumas dúvidas que foram mais frequentes. E a principal delas se dá, na dificuldade que as pessoas têm de reconhecer um relacionamento abusivo, porque acreditam que relacionamento abusivo só acontece quando há a agressão física, como eu já falei aqui. Mas a dificuldade também, do reconhecimento de um relacionamento abusivo vem de muito antes da convivência nessa relação, porque provavelmente foi uma relação que começou com uma certa entrega, com uma certa disponibilidade de ambos. Não foi uma relação que começou abusiva, que começou com agressão, que começou com violência. Então, o ser humano, por ter uma visão romantizada, sempre vai se apegar. Existe no ser humano essa visão romantizada, né? Esse desejo de ter novamente essa relação como um dia ela aconteceu. No entanto, nós somos seres humanos mutáveis. E eu costumo dizer que não somos os mesmos de ontem e provavelmente não seremos os mesmos de amanhã. Ou seja, nós somos seres humanos que estamos em constante mudança. Mas a dificuldade de aceitar, a dificuldade de ver essa relação como abusiva, ela parte muito dessa visão, desse desejo de mudança ao que era antes, né? Ao tempo que não existia tanta agressão, ao tempo que não existia tanto sofrimento. É difícil realmente reconhecer que algo que um dia foi bom, hoje é algo que adoece. Uma pergunta frequente sobre relacionamentos abusivos é a respeito das características desse abusador, né? Geralmente, são pessoas abusivas, aquelas pessoas que querem sempre a razão, o comando da relação. É aquela pessoa que sempre vai arrumar um modo, uma forma de contornar os problemas, as adversidades, jogando para o outro essa responsabilidade, essa culpa, responsabilizando esse outro pelos seus problemas, por suas frustrações, por algo que não deu certo, se colocando como vítima, a pessoa injustiçada dessa relação. Uma pergunta bem frequente a respeito dessa temática foi sobre a violência psicológica, né? Hoje é o abuso mais presente numa relação abusiva e muitas vezes passa despercebido justamente porque não acontece uma agressão física, né? Muitas vezes o abusador ele utiliza de justificativas como uma forma de cuidado, uma forma de amar, para tentar justificar essas atitudes. E a vítima, muitas vezes, né, ela passa a utilizar essa mesma justificativa no intuito ou na dificuldade que tem de reconhecer aquele relacionamento como algo abusivo ou aquela atitude como uma atitude de abuso psicológico. Outra pergunta, um tanto frequente, né, foi assim: como a pessoa abusadora ela se coloca dentro dessa relação? Então, vai haver na dinâmica do casal sempre uma pessoa que consegue se colocar mais que a outra, se colocando como a parte mais importante, a parte que decide, a parte que escolhe. Geralmente, o abusador ele vai ter um perfil narcisista, possessivo, trazendo sempre na sua fala um modo, uma forma de culpar o outro pelas suas frustrações. A dependência emocional, ela vem com a quebra da autoconfiança. Então, a pessoa, ela começa a questionar o seu próprio papel social. E ela começa a ir de encontro com a visão das outras pessoas, com a opinião desse outro, desse abusador. Começa a se importar muito com o que os outros vão achar. E principalmente, elas sentem medo
do que as pessoas podem achar, medo das pessoas apontarem um erro, medo de se mostrar para as pessoas fora dessa relação como frágil. E sente medo desse julgamento, sente medo de estar sozinha. E sentem medo deste julgamento, sentem medo de estar sozinha porque passam a acreditar que outra pessoa não vai poder estar ao lado delas. Passam a acreditar que se não conseguir levar aquele relacionamento para frente, não vai conseguir levar para frente um outro relacionamento. E começa a sentir um determinado medo, medo de estar só, e sempre se apegando a um fio de esperança, a uma visão romantizada do antigo eu do passado, o antigo eu desse outro. Acredita que algo vai mudar porque provavelmente a relação abusiva ela não começou daquela forma. Um relacionamento abusivo, ele pode sim começar em um relacionamento de namoro. Hoje é cada vez mais comum pessoas jovens em fase de namoro estarem vivenciando ou terem vivenciado uma relação abusiva. Inclusive, algumas pessoas costumam dizer que quem está em um relacionamento abusivo está porque quer. Entretanto, não é verdade. Muitas vezes, essa vítima não consegue sair dessa situação. Porque essa relação, a situação abusiva, ela passa a gerar no outro uma dependência emocional. A pessoa ela passa a ser tão desvalorizada, tão anulada na relação, que ela passa a fragilizar sua autoestima, seu emocional. O amor na relação abusiva, ele passa a ser tido como algo negociável. O amor, o sexo, o dinheiro, principalmente se a vítima é uma pessoa que depende financeiramente desse outro. O abusador, ele começa a compreender a dependência emocional dessa vítima. E então, ele começa a culpá-la por certas atitudes que ele toma, certas atitudes violentas, agressivas. Ele começa a justificar que o motivo dessas atitudes, desse comportamento, é o medo, é a insegurança desse outro. Ele começa a agir com atitudes de desprezo, te humilhando na frente de terceiros, na frente dos teus amigos, na frente dos teus familiares. Ele começa a impedir que você converse com outras pessoas sem estar na presença dele.